Hello guys, how are you all doing? Como vocês estão? Espero que estejam todos great, ótimos, né? Vamos lá para a nossa segunda aula de inglês, ok? Então, let's go! Hoje nós vamos aprender algumas preposições da língua inglesa, ok? E a primeira preposição que nós vamos aprender é entre, tá? Então, a preposição entre não é o verbo entrar, não, tá? É a preposição entre. Por exemplo, eu estou entre a minha cama e o meu guarda-roupa, tá? Então, é a preposição, tá? Então, cuidado. Bom, traduzindo essa preposição entre para o inglês, nós temos duas traduções, que é among e between. Então, visto que são duas palavras que significam exatamente a mesma coisa, nós temos que prestar atenção de quando é que nós vamos usar cada uma delas, tá? Porque muitas pessoas acabam tendo dúvidas de quando é que usa, visto que significa a mesma coisa. Então, vamos lá prestar atenção para sanar as nossas dúvidas, ok? Então, bom, a primeira aí, between, ela é usada quando eu estou falando de duas coisas, de duas pessoas, tá? Quando eu estou falando de duas, pode ser qualquer coisa, mas que essas palavras estejam no singular. Como assim? Por exemplo, se eu estiver falando aí, ó, we'll be there between 9 and 10 o'clock. Nós estaremos lá entre 9 e 10 horas. Então, 9 e 10 estão no singular. Então, eu estou falando de duas coisas que estão no singular, então eu uso between. Isso. O próximo exemplo aí, ó. My house is between the drugstore and the supermarket. Minha casa fica entre a farmácia e o supermercado. Duas coisas que estão no singular, não é? A farmácia não está singular e o supermercado também. Então, eu uso between. O próximo exemplo aí. That's between us. Isso fica entre nós. Eu e você, né? Nós, eu e você. Então, singular, né? Eu, singular, você, singular. Então, eu uso between, ok? Bem fácil, né? Então, between eu uso quando eu estou falando de duas coisas que estão no singular. O próximo aí, among. Quando falamos de mais de duas coisas, pessoas, quando eu estou falando mais de qualquer outra coisa, mais de duas qualquer outra coisa, tá? E é quando essas palavras estão no plural. Então, é o oposto da outra. Presta atenção agora nos exemplos. O primeiro exemplo aí diz: He used to live among artists. Ele morava entre artistas. Então, artistas estão no plural, isso mesmo. Então, se está no plural, eu uso among, ok? Próximo exemplo aí. I like to be among friends. Gosto de estar entre amigos. Então, amigos está no plural. Então, eu uso among. O último exemplo aí. It's okay, you are among friends now. Está tudo bem. Você está entre amigos agora. Então, entre amigos. Amigos está no plural. Então, se está no plural, eu uso among, ok? Então, é bem simples de quando usar essa preposição, não é verdade? Vamos lá aprender mais uma preposição aí da língua inglesa. A preposição by e on.
ok? Então, vamos ver o que é que significa cada uma delas. A primeira aí, by. Nós usamos by, que significa por ou de, para se referir ao modo de utilização dos meios de comunicação e de transporte. Como assim, professora? Vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo aí. She sent her messages by emails. Ela envia seus e-mails, seus recados por e-mails. Então, e-mail é um meio de comunicação. Então, by eu uso para um meio de comunicação, tá? Próximo exemplo aí, ó. He goes to school by bus. Ele vai à escola de ônibus. Ônibus é um meio de transporte. Então, eu uso by. Bem fácil, né? By eu uso para quando eu vou falar de um meio de comunicação, seja um computador, um celular, um telefone, um e-mail, alguma rede social, eu vou usar by. E para quando eu estiver falando de qualquer tipo de transporte, um transporte aéreo, um transporte terrestre, aquático, ok? Beleza? Então vamos lá para a próxima preposição, que é on. Usamos a preposição on, que significa em, no, na ou a, para indicar a localização de alguém ou de algo no interior de um meio de transporte ou de algo visto em um meio de transporte. Vamos lá para os exemplos. Primeiro exemplo diz aí: He is on the subway. Ele está no metrô. Então, se ele está no metrô, né? Eu uso subway, ok? Então, se eu estivesse falando que ele vai, né, de trem, no caso, né, ele vai de trem, então eu usaria by. Mas como ele está no metrô, né, no interior do meio de transporte, então eu uso on, ok? O próximo exemplo aí. There are not many good programs on TV. Não há muitos programas bons na TV. Então, nós vemos aí, né, na TV. Então, programas, os programas se encontram na TV, ok? Então, que é algo visto, né, em um meio de comunicação. Então, se eu estou falando que eu estou vendo algo no celular, então eu digo on. Se eu estou vendo algo na TV, on. Se eu estou vendo algo no computador, né? Se eu estou vendo algo em algum meio de comunicação, eu uso a preposição on. Ou então, se eu estou falando de algo que está no meio lá do interior de algum transporte, eu uso on também. Ok? Então, é bem simples de quando eu utilizo cada uma dessas preposições. Ok, guys? Aí, aqui, nós temos algumas observações, tá? Vamos lá. A primeira é que eu também uso essa preposição on para quando eu estou falando que eu vou a pé, eu vou a cavalo, tá? Então, nós também usamos essa preposição em expressões como essas, tá? On foot, a pé, certo? Você vai para a escola de quê? Eu vou on foot, eu vou a pé. Ou, ok? Você vai passear de quê? Vou passear a cavalo, on horseback, ok? Então, eu vou a cavalo, ok? Bem simples, né? Então, entendido quando se usa essas duas preposições, não é mesmo?